Eu vou já tomar a liberdade aqui de convidar o nosso próximo palestrante, que é o professor Arli Carreiro. Me parece que já está aqui no auditório conosco. Vou apresentá-lo a vocês. Bom, primeiramente, desejar as boas-vindas aqui ao nosso campus, professor. E eu vou ler o currículo do nosso palestrante, né? O Arli Carreiro é doutorando em Governança e Transformação Digital pela Universidade Federal do Tocantins, onde também formou-se mestre em Modelagem Computacional de Sistemas. Ele possui graduação em Tecnologia em Sistemas pela Internet e pela IFTO, e atualmente está a serviço do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins como desenvolvedor de sistemas extrajudiciais, realizando atividades de pesquisa em inteligência artificial, além do desenvolvimento de sistemas web e mobile relacionados à prestação jurisdicional extrajudicial. Professor, vou lhe dar as boas-vindas com os nossos agradecimentos. Vou pedir também mais uma salva de palmas ao nosso palestrante. E sem delongas, vou lhe passar aqui a palavra, tá? Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao professor Paulo pelo convite, de compartilhar um pouco com vocês das experiências que nós tivemos no tribunal, tentando convergir duas áreas que são muitas vezes antagônicas, né, que é a parte tecnológica e a parte do direito, duas áreas que ultimamente têm se entendido muito melhor. Obrigado. Gostaria de reiterar o agradecimento ao convite de estarmos aqui compartilhando a experiência no Poder Judiciário do Estado do Tocantins. E, de antemão, gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque eu estou no meio de uma gripe, a minha voz ainda não está no 100%, né, do que eu posso falar, mas vou aqui de forma cadenciada trazer essa informação para vocês. Mas não podia deixar de estar aqui, porque o importante é que a mensagem ela necessita ser passada, né? Necessita ser entregue às pessoas que estão aqui. E o segundo ponto é que eu tenho um carinho especial pela Unitins. A Unitins foi o lugar onde eu comecei a trabalhar, onde eu me tornei profissional. Foi o meu primeiro emprego. Em 2008, eu passei no concurso da Unitins e foi o primeiro emprego que eu tive, a minha carteira assinada, a única assinatura que eu tenho nela é na Unitins. Então, eu tenho um carinho especial pela Unitins, onde eu trabalhei por cerca de 2 anos, e de lá já fui direto para o Tribunal de Justiça. E, nessa época, a Unitins ela era conhecida como a segunda maior instituição de ensino EAD do país. Eu fico muito feliz de ver a estrutura da universidade hoje, da forma que está. Na época, nós ficávamos apenas ali onde, se não me engano, é a reitoria hoje. Então, era bem acanhado para ter toda essa estrutura de ser a segunda maior instituição do país. Mas hoje nós vemos aqui todo esse crescimento da universidade. Então, gostaria de parabenizar todos que participaram desse projeto aqui, que claramente nós vemos que já é um sucesso. E, para nós prosseguirmos aqui, sem mais delongas, o Poder Judiciário do Tocantins ele tem iniciado, convergido em situações de aperfeiçoamento dos seus processos por meio de questões tecnológicas. O que seria isso? Hoje nós temos ali um processo judicial eletrônico e esse processo judicial ele já tem questões de inteligência artificial no seu cerne. Em algumas questões, por exemplo, de classificação de assunto, o Tribunal de Justiça ele concedeu aos seus servidores o Gemini Pro 2.5, que é uma ferramenta importante para ali
questões de elaboração, de minutas, né, de conteúdo, documentos, artefatos que são importantes para a área processual, judicial. Então, tem uma série de experiências que têm logrado êxito no serviço judicial e extrajudicial do Tribunal de Justiça do Tocantins. E hoje eu quero trazer para vocês, de forma prática, os desafios que nós encontramos para unir essas áreas e gerar um produto que seja útil para o Tribunal de Justiça e, acima de tudo, para a sociedade. Antes de tudo aqui, para nós iniciarmos, bom, os desafios, como eu mencionei, que nós encontramos para convergir duas áreas, o direito e a parte tecnológica, é que em alguns pontos elas se conectam, mas em outros elas se distanciam, mas que nos últimos 40, 30, 20 anos, elas têm convergido. Por exemplo, a parte do direito ali, quanto à fonte do direito e da tecnologia, a fonte do direito, né, como nós podemos voltar aí para aqui, os acadêmicos da parte ali do primeiro período, segundo período, das fontes do direito é o costume, que é uma das principais fontes do direito, segundo alguns autores, né, que é basicamente o comportamento reiterado de determinado grupo social ou da sociedade. Já no lado da tecnologia, o catalisador dela é a parte de inovação. A tecnologia ela se move por inovação. Então, o que gera a tecnologia é a necessidade de inovar. Inovar, não necessariamente ao longo dos anos, é algo relacionado à parte tecnológica. A inovação ela vem até de um conceito de destruição criativa. A tecnologia se apega a isso, desde as questões de épocas do século XVIII ou XIX, em que a tecnologia ela sempre gera mais oportunidades do que ela destrói. Por isso que existe esse conceito de destruição criativa. O nome do laboratório que foi, digamos assim, o início da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, é justamente o laboratório de destruição criativa. Então, a inovação ela é catalisada por essa destruição criativa e não necessariamente na parte tecnológica, porém, a parte tecnológica é impulsionada pela inovação. A evolução, quanto a essa característica, o direito, ele tem uma evolução mais gradual, mais passo a passo, ao longo dos anos, baseada em observação, esse comportamento reiterado, digamos, de um costume. O direito observa ele, se ele vai acontecendo de forma reiterada, e aí propõe-se uma norma jurídica. Em relação à tecnologia, isso acontece de forma mais dinâmica. É proposta uma inovação tecnológica em determinada área. Se ela não der certo, regride, propõe algo melhor, torna-se uma dinâmica ali de ferramentas, de sistemas, de soluções que não tem toda essa sequência gradual, mas sim de forma dinâmica, de você seguir à frente, regredir, trazer algo mais tecnológico. Hoje nós vemos várias startups e soluções tecnológicas que elas são propostas, elas decaem e essa mesma startup surge com outras soluções. Em relação à temporalidade, o direito ele se apega mais ao passado. Por exemplo, uma legislação do passado para referenciar o que vai acontecer no presente e no futuro. A tecnologia não. Ela vislumbra o futuro para tentar alterá-lo, para tentar modificá-lo e propor algo diferente. E quanto à resistência, no direito nós encontramos uma resistência um pouco mais alta. Por que é que nós observamos isso? Vocês sabem, vocês têm muitos códigos jurídicos aí que são datados de anos, muitos anos atrás, décadas atrás, né? Mas nós vemos aqui, por exemplo,
Quando eu fiz a minha prova de concurso, eu fiz a prova objetiva, escrevendo. A minha prova prática foi num computador, porque essa é a minha área de atuação. Se você vai tirar uma CNH, você faz... Na verdade, na minha época, a prova teórica da CNH era no computador. E a prova prática, obviamente, é num veículo, no carro. No direito, você tem a sua prova teórica. Quando você vai fazer a prova prática, ela continua ali, mas você vai pegar uma caneta e vai escrever ali uma prova discursiva, né, uma parte prática, porém ainda teórica. Mas sabe quando você vai pegar numa caneta no Tribunal de Justiça do Tocantins para fazer uma petição? Você não vai pegar numa caneta. Então, assim, isso é um fator de resistência, né? Pode ser alterado? Pode. Existe uma forma de se alterar, aí já a questão dos profissionais da área do direito, né, para verificar essa questão. Já na tecnologia, a tecnologia ela chega, ela propõe e não espera que haja, por exemplo, uma norma jurídica vigente para atuar. Quando a Uber chegou no Brasil, ela não esperou uma legislação para regulamentar o uso da Uber. Simplesmente ela chegou e se estabeleceu. O direito não, ele espera, observa determinada situação N vezes e aí então se pratica essa legislação, né? A construção dessa legislação. Na tecnologia não, a tecnologia não espera, ela é disruptiva e propõe esse contexto aí totalmente diferente do direito. Então, eu trouxe algumas informações aqui, existem outras, mas aqui já dá para vocês terem uma noção que são desafios para nós convergirmos duas áreas tão distintas, né? Que nós encontramos isso também no Tribunal de Justiça. Eu vou trazer um caso prático para vocês aqui hoje, de uma inteligência artificial, a primeira inteligência artificial do Poder Judiciário do Tocantins, que a concepção dela começou no ano de 2022. Nós colocamos ela no ar 2021, 2022. Colocamos ela no ar, começamos a desenvolver somente no fim de 2024. Então, ali foram mais de 3 anos de convencimento da gestão que seria algo, sabe, para romper essa resistência, né, que seria algo benéfico ao Poder Judiciário do Tocantins. Já a parte prática de construção, desenvolvimento, levou aí cerca de 3, 4 meses. Bom, a área do judiciário, as áreas do judiciário. Hoje, o Tribunal de Justiça, como é conhecimento de vocês, nós temos a área judicial e a área extrajudicial. O que seria isso? São os cartórios extrajudiciais, aquele lugar onde vocês vão lá e praticam autenticação de documento, um registro de imóvel, né? Tudo que está fora de um juízo. Essa seria a parte extrajudicial. Relacionado aqui à atuação do Tribunal de Justiça, essa parte extrajudicial, que é o case que eu vou trazer de exemplo para vocês, ela foi delegada a um terceiro, que, no caso, são os titulares delegatários das serventias extrajudiciais. Então, essas pessoas, elas receberam a fé pública do Poder Judiciário para executar esse trabalho. No entanto, o papel de fiscalização não pode permanecer ainda com os delegatários. Esse papel permaneceu com o Tribunal de Justiça do Tocantins por meio da Corregedoria Geral da Justiça, que tem essa atuação de fiscalização no Poder Judiciário, tanto da parte judicial como da área extrajudicial. Mas por que alguém iria se debruçar sobre a área extrajudicial? Que é hoje o exemplo que nós vamos trazer aqui para vocês. Primeiro, em relação ao alcance, nós temos aí 239 serventias extrajudiciais ativas no Estado. A questão orçamentária hoje representa 52% da arrecadação do Tribunal de Justiça, essa parte extrajudicial. E, em relação à fiscalização, nós temos um contingente pessoal diminuto para realizar esse procedimento fiscalizatório, que acaba tornando esse ciclo
de fiscalização muito intervalado e não gerando uma fiscalização tão eficaz. Em relação ao alcance, nós temos 139 municípios no Tocantins e deles somente 36 têm serventias judiciais. Então, assim, é um número bem pequeno em contraponto ao que acontece nos cartórios extrajudiciais. Nós temos 238 serventias ativas e somente 4 municípios do Tocantins não têm serventia extrajudicial. O que isso implica? Implica que a capilaridade do extrajudicial é muito maior, o impacto é muito maior. Tanto que diligências judiciais hoje são feitas pela parte extrajudicial. Projetos de violência contra a mulher, de conscientização, de políticas nesse sentido, são feitos utilizando a estrutura da área extrajudicial. Então, quando se quer inovar no judiciário, você usar essa capilaridade do extrajudicial é muito mais eficaz. Em relação à questão de arrecadação do tribunal, em determinado momento, nós convergimos tecnologia e inovação com a área do direito, a área fim do Tribunal de Justiça, que ali foi em meados de 2018, 2019. Nesse momento em que nós entendemos que quanto maior o investimento em inovação no serviço extrajudicial, mais isso implicaria numa arrecadação e de forma progressiva para o Tribunal de Justiça. Então, esse também é um dos motivadores que nos fizeram realizar essa ferramenta, propor essa solução ao tribunal. E aqui nós entramos numa questão bastante sensível. Hoje, no Tribunal de Justiça do Tocantins, eu trouxe aqui essa tabela para vocês, existe uma métrica proposta pelo CNJ para verificar quantas pessoas deve ter determinado órgão judicial para exercer o trabalho na área de tecnologia da informação. Existe uma métrica ali, considerando usuários internos, usuários externos, mas aqui eu trouxe ela bem resumida para vocês. Quando eu entrei no Tribunal de Justiça, esse número é de cerca de 60 a 50 pessoas em déficit. Então, nós estávamos atuando com o número de força de trabalho com 60 pessoas a menos. Ao decorrer dos anos, esse número foi aumentando. Hoje, ele está em um déficit de 102 pessoas. Então, nós atuamos hoje no Tribunal de Justiça, segundo o CNJ, com 102 pessoas a menos para atender o jurisdicionado e a sociedade como um todo. E o que isso nos propõe a refletir? É que aqui nós temos um problema que essas pessoas, é até um paradoxo, essas pessoas não existem, mas elas se reproduzem, que ao longo dos anos só tem levado à tendência de aumento desse déficit de pessoal. E isso aqui é um dos motivadores, porque isso aqui comprova que o trabalho de inteligência artificial que é proposto, ele não vai tirar o emprego de ninguém. E aí eu quero relativizar aqui, colocando o contexto do Tribunal de Justiça do Tocantins. Nós temos 100 pessoas a menos só na área de TI. Então, não vai tirar emprego de ninguém, né? Porque existe muito esse medo, esse receio de haver uma escassez de empregos. Não, gente, nesse primeiro momento nós temos muita falta de mão de obra, de força de trabalho. Então, o primeiro momento aqui é sanar esse déficit, é o que o Tribunal de Justiça precisa. E, infelizmente, ou felizmente, depende do contexto, é mais fácil você contratar coisas do que pessoas na área pública. Porque, para você contratar pessoas, existe uma série de situações legislativas que necessitam ser respeitadas. Você tem a lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial, limite legal. Nós temos aqui o fundo, que é aquele fundo que eu mostrei para vocês que representa 52% da arrecadação do tribunal, ele não pode ser gasto com pessoas, só com coisas. Então, existe uma série de implicações que ainda não é simplesmente você, vamos contratar 100 pessoas. Também tem que se respeitar o que diz a legislação.
Então, esses foram os motivadores que nos fizeram a inovar nessa área extrajudicial. E aqui uma breve linha do tempo do que acontece, do que aconteceu ao longo dos anos no Tribunal de Justiça nessa área. Em 2011, foi criado o sistema GISE, que é o Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, que basicamente é o sistema que centraliza a informação extrajudicial. Se você registrou um imóvel no cartório, o delegatário da serventia, por força de lei, ele tem até 30 minutos para enviar essa informação para o Tribunal de Justiça para ela ser fiscalizada. Em 2015, foi criado o selo digital, que aprimorou essa centralização de informações. Também em 2015, o Tribunal de Justiça se tornou o primeiro tribunal do país, e nessa época era o único a ser 100% digital no seu processo judicial eletrônico. Isso impulsionou a inovação no Tribunal de Justiça. Em 2019, esse sistema GIS recebeu uma série de melhorias e alguns módulos, aplicativos, que aprimoraram ainda mais esse procedimento fiscalizatório. Em 2024, nós criamos uma correição online, onde o Tribunal de Justiça não necessita mais percorrer o nosso estado, que tem uma área geográfica considerável, para realizar esse procedimento fiscalizatório. Então, hoje, nós acessamos os documentos dessa prática, desse ato jurídico, lá na nuvem do cartório. Então, a correição hoje ela pode ser atrelada, basicamente, a uma questão meramente física. A parte lógica, de análise de documentos, toda pode ser feita online. E, em 2025, nós criamos a Gisele, que é uma evolução do sistema GISE, né? Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, com linguagem inteligente, para facilitar essa análise desses documentos que estão na nuvem do cartório. E como é que funciona esse fluxo hoje? Basicamente, o cartório, o cidadão se dirige ao cartório e ele pratica um ato jurídico. Esse ato recebe uma natureza jurídica e aquela informação é enviada em até 30 minutos ao Tribunal de Justiça. O sistema GISE recepciona essa informação, centraliza esse dado ao confronto da análise do auditor correcional. No terceiro passo, a Gisele atua com uma análise desse ato de forma automática, né, realizando ali informes, alertas em tempo real à Corregedoria, e a Corregedoria Geral da Justiça ela tem a deliberalidade de estar atuando ou não nesse cartório, conforme a prática desse ato no jurisdicionado competente. E a nossa realidade hoje está da seguinte forma: nós temos aí, ao longo de 14 anos de atos centralizados, desde 2011, nós temos 72 milhões de atos praticados e 2,8 bilhões de reais apurados por esse sistema. Então, vocês podem verificar aqui que é uma quantidade de ato imensa. Lá nos primeiros slides, eu falei que nós tínhamos 5 pessoas para percorrer todo o estado em 238 serventias e fiscalizar essa quantidade de atos. Então, vocês podem perceber que a conta não fecha. Então, o Tribunal de Justiça não realizava essa fiscalização de uma forma tão eficaz, trazendo ali à sociedade a segurança que era necessária na prática dessa fiscalização. Então, qual é o nosso problema? Nós tínhamos uma realidade de que nós não conseguíamos analisar em larga escala essa quantidade massiva de dados que era centralizada pelo sistema GISE. Isso gerava ali uma situação desafiadora para a Corregedoria, para trazer transparência e trazer a sensação de segurança à sociedade na prática dessa fiscalização. Então, era a dor que pertencia à Corregedoria e ao Tribunal de Justiça que nós pretendíamos facilitar e sanar essa situação. Então, dando prosseguimento, nós definimos 2 escopos de desenvolvimento. Nós atacamos 2 problemas principais, que é a informação errada da TFJ e dos atos gratuitos. TFJ é a taxa de fiscalização do judiciário. Quando você pratica um ato extrajudicial, você recolhe determinado valor ao titular da serventia, ao município, ao fundo dos registradores civis
e ao Tribunal de Justiça para realizar essa fiscalização. No entanto, essa taxa, o cartório pode informar de forma errada ao Tribunal de Justiça. Isso onera o cidadão, onera os cofres do Estado, do Tribunal de Justiça, e gera uma série de consequências. O mesmo acontece com um ato gratuito. Esse ato ele pode ser cobrado do cidadão, informado ao Tribunal de Justiça que foi um ato gratuito. Por exemplo, nenhum cidadão pode ser cobrado para nascer ou para morrer. Né? Atos de nascimento, atos de óbito, natimorto, são atos gratuitos. Então, de repente, uma situação de uma pessoa em condição de vulnerabilidade social, um quilombola, um indígena, um ex-detento, ele procura uma serventia extrajudicial para registrar o seu nascimento, e muitas vezes o delegatário, uma situação hipotética, ele pode não realizar esse registro, realizar essa certidão, então, ou querer cobrar do cidadão dessa forma, né, que não poderia ser feito. Então, definido esses dois escopos, nós procuramos identificar qual seria a implicância desses atos com inconformidade. Né? Primeiro, o cidadão ele seria cobrado indevidamente, a informação ela estaria incorreta no portal da transparência. Hoje, essa informação extrajudicial, você praticou um ato na serventia, isso gera um código alfanumérico que você pode consultar no site do Tribunal de Justiça e da Corregedoria, e até mesmo no aplicativo Selo Digital. E aquela informação, até 30 minutos após a prática do ato, já vai constar no site do Tribunal de Justiça. Os fundos também são onerados. Né? No caso, nós temos um Funjuris e o Funcivil, e um fundo chamado Funsese, porque não é recolhido de forma devida esses valores. A taxa também do judiciário não é recolhida, fica em conformidade, e o imposto municipal também não fica adequado. Então, nossa proposta foi trazer uma correção inteligente, por meio de uma inteligência artificial extrajudicial, que analisasse esses atos de forma que seja em larga escala e trouxesse mais transparência para o serviço extrajudicial. E essa proposta é a Gisele, Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais com Linguagem Inteligente. Então, um breve histórico de como eram as correções no Tribunal de Justiça. Nós tínhamos a correção física, onde havia um formulário em papel, onde as pessoas verificavam cada item da correção, realizavam aquela inspeção. Passo seguinte, nós pegamos aquele formulário e parametrizamos no sistema, que se chama Sistema de Correição Presencial. Ali continuou o curso com deslocamento, os livros físicos, acesso limitado. No entanto, hoje passou-se a ter esse sistema de gestão dessa informação das correições. Um terceiro passo adiante, nós inauguramos a correição online, onde já teve uma mudança grande de paradigma. O acesso agora é remoto à nuvem da serventia, e aqueles documentos, aqueles livros, aqueles atos, a análise via sistema. Nós acessamos essa nuvem e está disponível 24 horas por dia, onde o tribunal pode fazer essa inspeção a hora que bem entender. E, por último, que é esse passo que é inaugurado esse ano, é uma proposta de correição inteligente, onde nós temos as benesses da correição online, porém, mesmo nós temos acesso àqueles documentos, ainda continuam, de forma online, ainda continuam sendo 72 milhões de documentos para 5 pessoas analisarem. Então, a proposta é que essa correição inteligente realize uma análise, ainda que por amostragem, mas que seja feita por IA, e que uma amostragem que antes poderia ser de 5, 10, 15 atos, agora pode ser de 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 atos de apenas uma serventia. Isso traz uma maior eficácia na prática desse procedimento fiscalizatório. Né? Então, aqui, para vocês terem uma noção prática, porque o objetivo que eu propus aqui hoje é trazer uma visão mais prática do que acontece no judiciário, para quando vocês chegarem lá, né, que muito em breve, acho que tem muitos acadêmicos aqui da área do direito, podemos nos tornar colegas, né, também na atuação da área da advocacia. Aqui nós temos aqui um ato gratuito, está bem pequeno, mas eu vou explicar para vocês. Na parte superior, o delegatário não informou nenhum valor, os valores foram todos zerados. Então,
a Gisele entendeu que é um ato gratuito. Ok, até aí tudo bem. Só que o mesmo delegatário, da mesma serventia, com o mesmo ato, ele informou um ato em outra situação com valores, né? E então isso aí já foi identificado pela inteligência artificial como algo que foi onerado o cidadão, mesmo sendo informado de forma gratuita ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Então, basicamente, essa é a forma de atuação dessa inteligência artificial. Então, o que é que ela pode fazer hoje em dia? Ela pode extrair e comparar valores monetários das práticas desses atos extrajudiciais, analisar os atos extrajudiciais da forma como um todo, resumir esses atos, que é apenas uma das valências dessa inteligência artificial. Resumir documentos hoje se tornou até algo trivial para a inteligência artificial, algo básico, né, de ser realizado, e verificar os atos gratuitos, de forma que não haja implicação para o cidadão. Quais seriam os benefícios, né, dessa atuação dessa inteligência artificial e da eficácia desse procedimento com inteligência artificial? Seria uma transparência maior, né? O serviço ao cidadão ele se torna mais confiável, o cidadão tem uma sensação de confiabilidade maior, porque tem uma garantia maior que o trabalho do delegatário está sendo verificado e feito de forma correta. O tempo, né, a equipe da atuação nas correições, ela se concentra agora em decisões estratégicas, né? Esse procedimento repetitivo do cotidiano, de análise, de questões objetivas, isso nós deixamos a cargo da IA. Né? Aqueles 70 milhões de atos, deixamos lá a carga dela para fazer essa análise primordial. Já a questão estratégica, por exemplo, se o magistrado e o assessor, eles ficam liberados para decidir, por exemplo, se vai abrir mais um cartório em Luzimangue, se vai fechar um cartório em determinado município, se vai unir, juntar duas serventias, por exemplo, onde uma região que está exacerbada da atuação extrajudicial. São decisões estratégicas que agora o Poder Judiciário tem mais tempo para focar nelas. E a padronização desses atos, nós observamos que eles têm uma estrutura que não é respeitada pelos delegatários. Então, conforme é feita a análise, a curadoria das informações, das análises realizadas pela Gisele, a corregedoria atua no cartório e esses documentos recebem uma padronização maior. E, conforme nós falamos, né, a arrecadação ela é diretamente proporcional à melhoria da fiscalização extrajudicial. Ou seja, quanto melhor e mais eficaz a fiscalização, nós observamos ao longo do tempo que existe um impacto positivo na arrecadação do extrajudicial, o que acarreta em maior investimento em inovação, em tecnologia, ou seja, é algo que se retroalimenta, né? Se retroalimenta para que haja toda essa inovação de custeio da parte tecnológica do tribunal. E os custos, hoje, pode ocorrer do Tribunal de Justiça ficar meramente em análise de questões físicas e não ter mais tantos gastos com diárias e viagens e deslocamentos de analistas que poderiam estar se focando o seu trabalho em decisões estratégicas para o Tribunal de Justiça. E aqui eu trouxe uma parte prática de como acontece. Na esquerda, eu trouxe um caso da análise de um ato gratuito. Por exemplo, o cidadão ele se dirige ao cartório, ele registra uma certidão, emite uma certidão e é cobrado em R$90. Esse ato ele é enviado ao sistema GIS, centralizado no sistema. A inteligência artificial verifica que esse ato foi enviado como ato gratuito, mas foi cobrado do cidadão R$90. Então, de forma automática, o confronto dessa informação é feito e é verificada a gratuidade desse ato e a corregedoria é informada. Então, é observada essa divergência ali de forma automática. Do lado direito, na parte amarela, temos o caso da TFJ, em que o cidadão é cobrado em R$1.000, por exemplo, no registro de um imóvel. Só que o delegatário da serventia só informa R$500 ao Tribunal de Justiça. Então, houve ali uma
divergência de R$500. Então, a Gisele verifica essa divergência e atua informando a corregedoria que foi feita uma prática errônea desse ato. Então, houve essa divergência de R$500 na prática desse ato. Isso aqui serão situações práticas que podem acontecer no cotidiano do serviço extrajudicial. E aqui eu trouxe para vocês algumas estatísticas das análises que já foram feitas com a Gisele. Ela já está disponível nas 238 serventias e foram encontradas divergências em 47% das análises. É um número considerável. No entanto, a inteligência artificial ela encontra, por menor que seja, ela vai identificar a divergência. Então, existem muitas divergências de 2, 3, 4, 5, 6, 10 centavos. Então, querendo ou não, isso é uma divergência. Mas o número que interessa está ali na última linha. 4,43% do valor da taxa de fiscalização judiciária está divergente. Então, aqui nós já encontramos pelo menos um potencial de incremento de arrecadação de retorno ao Tribunal de Justiça de cerca de 5%. Então, ali nós temos ali vários registros com pequenos valores, mas temos também alguns com valores consideráveis. A gente vai ter o áudio para esse vídeo? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que vai trazer um resumo de como funciona, do que é a inteligência artificial, para vocês terem uma noção até mesmo melhor. Na rotina intensa da justiça, cada segundo conta. São quase 70 milhões de atos extrajudiciais para serem analisados. Uma nova inteligência nasce. A Gisele, gestão integrada das serventias extrajudiciais com linguagem inteligente. Veja como a Gisele funciona. O documento é enviado ao sistema, que antes era feito em horas. Hoje pode ser realizado em segundos. A Gisele analisa os dados com processamento de linguagem natural. A integridade do ato é verificada. O auditor correcional valida as informações. Ela fiscaliza, analisa, detecta erros, otimiza decisões. Uma correição inteligente com integridade, segurança e agilidade. Tribunal de Justiça do Tocantins. Justiça, união e sociedade. Então, para vocês verificarem mais detalhes aí dessa inteligência artificial, né, através desse vídeo, e aqui eu queria trazer para vocês que nós já participamos de algumas premiações com essa inovação do Tribunal de Justiça. Esse ano nós recebemos o selo Judiciário Inovador do CNJ, no segundo prêmio de inovação do CNJ. Fomos finalistas do CONIP, um dos grandes congressos da área do direito e tecnologia a nível nacional. Já tivemos premiações no Expojude, né, no CONIP também. E eu vou deixar aqui o QR Code para vocês, quem quiser ter mais informações dessa ferramenta, dessa atuação no Tribunal de Justiça. Lá nós temos os contatos, se precisarem enviar alguma dúvida. E, antes de encerrarmos aqui, eu queria até mesmo propor uma reflexão, né? Nós temos vivido momentos aí de disrupção na sociedade, na parte, principalmente tecnológica, que tem afetado e vai afetar, né, de forma a longo prazo toda a parte econômica, de geração de emprego, de trabalho, de convivência em sociedade. Mas nós tivemos aqui, nós tivemos cerca de 1800, ali, no início do século XIX, uma situação que foi iniciada pela Revolução Industrial, onde houve um movimento chamado Movimento Ludita, que era um conjunto de trabalhadores da Inglaterra que se revoltaram por conta que as máquinas de tecelagem começaram a ser automatizadas na criação da máquina a vapor, na época, né? E, a princípio, esses trabalhadores eles começaram a destruir essas máquinas. Essas máquinas, literalmente, eles destruíram as máquinas porque eles quiseram que aquele trabalho deles
ele continuasse de forma manual, né, para garantir os seus empregos. E, obviamente, isso aí foi uma realidade que não permaneceu. As máquinas de tecelagem foram automatizadas e a sociedade evoluiu nessa parte tecnológica. Então, voltando àquela questão que a tecnologia ela gera mais oportunidades do que ela destrói. Essas pessoas, muito possivelmente, receberam treinamento, né, receberam ali o conhecimento da atuação daquelas máquinas e continuaram com seus empregos naquela área ou em outras áreas. Então, a reflexão que eu trago hoje para nosso entendimento, nós temos tido nosso cotidiano, a nossa vida, até mesmo sendo monitorados por questão de inteligência artificial. Mas nós queremos ser aqueles que vão destruir as máquinas ou aqueles que vão supervisionar as máquinas? Porque boa parte do conteúdo dessa ferramenta aqui e das demais ferramentas da área de inteligência artificial, ela necessita da supervisão do ser humano. Então, que você reflita sobre isso e tenha consciência que as oportunidades, elas são criadas bem mais do que elas são destruídas. Então, essa Gisele, correção inteligente, com transparência e inovação. Gostaria de agradecer a todos, agradecer ao professor Paulo. Muito obrigado. Arley, a gratidão é toda nossa. Eu não sabia dessa história que você tinha aqui na Unitins, né? Realmente a Unitins ela é um celeiro na área de tecnologia. Ainda ontem o professor Augusto, na abertura da palestra, recordou que a Unitins hoje é a instituição estadual no estado do Tocantins com mais alunos na área de tecnologia, né? Então, isso para nós é um grande orgulho e ter você retornando a casa é uma coincidência e um orgulho também, não é? Talvez os alunos e quem chegou no estado do Tocantins depois não tenha essa noção, mas o estado do Tocantins foi o primeiro estado da federação a ter todos os processos integralmente tramitados em plataforma digital. E isso para nós é motivo de orgulho. Quando nós fizemos a transição do processo físico para o processo digital, eu me recordo, na época eu era assessor de juiz no fórum, que nós recebíamos companhias do Exército dentro do fórum para poder fazer a digitalização do acervo físico, né? Então, ficavam lá os soldados do Exército trancados numa sala, trancados, modo de falar, né? Com dezenas de scanners em cima da mesa e fazendo a digitalização desse acervo. Então, assim, foi um trabalho pioneiro do nosso tribunal e foi um trabalho valente, eu acho, porque, na época, resistia-se muito à digitalização. Nós tínhamos colegas advogados, defensoria, Ministério Público, próprios magistrados, que não tinham traquejo com o trato da coisa digital. Não sabiam, por exemplo, algo elementar, converter um documento em PDF. Já era um desafio para muitos, né? Imagine falar em certificado digital, anexar documentos. Isso era coisa de outro mundo. Então, assim, eu lembro que na época teve abaixo-assinado, teve, assim, reuniões para poder pedir prorrogação nos prazos. Eu lembro que o tribunal prorrogou muitas vezes, até na época, a digitalização do acervo, né? E eu quero lhe dizer, Arley, que eu tenho muito orgulho do Tribunal de Justiça do Tocantins na parte tecnológica, sobretudo, né? Porque enquanto eu tinha colegas, na época que o tribunal se digitalizou, eu fazia mestrado em Brasília. Então, eu tinha colegas do Brasil inteiro em Brasília. E aí, quando eu comentava com eles, eu preciso protocolar essa peça, eu protocolava a peça lá na sala de aula, né? E os colegas me diziam, como assim você faz? Isso foi em 2013. Imagine, isso nem foi há tanto tempo, né? E aí os colegas reagiam àquilo, mas como você está protocolando a peça, você não tem que mandar lá para alguém do escritório fazer o protocolo? E aí eu mostrava, abri o EPROC, né? Então, assim, isso foi realmente pioneiro e isso nos enche de orgulho. E eu manifesto isso porque talvez os alunos não saibam dessa história, desse pioneirismo que o tribunal teve, né? Essa visão
dos gestores de ter. E, assim, essa questão do déficit dos servidores que você apontou aqui no slide, né, é algo também muito curioso, porque a área de TI hoje, semestralmente, nós temos turmas formando aqui na universidade, né? E aí, pelo dispositivo de mesa, os coordenadores sentam na colação de grau, e aí a coordenação de sistemas de informação geralmente comenta: 100% dos alunos estão saindo empregados. 100% dos alunos saindo empregados. A área de tecnologia, realmente, ela hoje está disputando os profissionais no mercado. E não é só o tribunal que está com dificuldade de fazer essas contratações, né? Imagino que todos os setores também estejam. Nós vamos abrir o espaço para as perguntas. Algum colega quer alguma manifestação? Professora Isadora, meu amigo João Lira. Olá, queria primeiramente parabenizar pela exposição. Realmente são fascinantes os avanços proporcionados, né, pelas ferramentas de inteligência artificial. Mas aí eu queria saber também, assim, se a gente tem dados a respeito. Me chamou muita atenção a questão do déficit de servidores, né? Se a gente sabe se a gente está tendo um remanejamento desses servidores na mesma proporção, ou seja, se a gente consegue contratar esses profissionais que, como o senhor mencionou, né, que operam a máquina, que gerenciam a máquina, se a gente consegue contratar nessa mesma proporção, né? E também se o senhor percebe uma migração de cargos, por exemplo. Quem acompanha o mundo dos concursos sabe que alguns cargos estão tendo uma natural diminuição. Por exemplo, analista, o antigo AJJ, né, o analista judiciário, área administrativa, ele vem tendo uma certa retração nas suas contratações. O próprio oficial de justiça, a gente percebe uma diminuição nas nomeações, mas isso tudo é percepção, né? Se o senhor teria mais informações a respeito disso. E também em relação ao extrajudicial, porque muitos autores já chegam a comentar que, quanto ao extrajudicial e aos atos cartorários, a gente já teria, né, isso é exponencial, ferramentas tecnológicas para que muitos atos não precisassem mais de serem formalizados em formato físico, digamos assim. Em outras palavras, qual seria o futuro dos cartórios? Assim, mas só são indagações mesmo, claro, pensando numa questão futura, porque muita gente aponta que a tendência é que os cartórios deixassem de existir por terem ferramentas que os substituiriam. Mas tudo isso são indagações e reitero a parabenização pela exposição. Bom, professor, em relação à questão dos cargos, o Tribunal de Justiça ele fez um concurso recentemente e que ele nomeou cerca de 30 pessoas. No gráfico, a gente até mostrei um salto na quantidade de pessoas, porém, o número de usuários internos e externos também cresceu de forma exponencial, o que não gerou tanto impacto no déficit de pessoal. Internamente, no tribunal, nós não temos esse intercâmbio das áreas, né? Por exemplo, alguém da área administrativa, da área financeira, jurídica, se capacitar para vir para a área de inteligência artificial. Nós não temos observado isso, né? E, como eu falei, essa parte ela é muito engessada, né? A parte de mexer com pessoas, nós temos uma série de limitações e implicâncias que precisam ser respeitadas e observadas. Então, o Tribunal de Justiça ele não pode simplesmente contratar sem comissionados, porque isso vai exercer, o tribunal tem que pensar a longo prazo, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, pelo menos nos próximos 3, 4 anos. Então, legalmente, isso se torna inviável. Hoje é um grande desafio, e eu trouxe o déficit na área de tecnologia. Então, eu imagino, não realizei essa verificação, mas na área judicial, deva ser da mesma forma também na área administrativa. Também nós participamos do ExpoJude, um evento nacional. Então, todas as áreas estão assoberbadas de trabalho e com déficit de pessoal. Isso é algo inerente ao judiciário atualmente. Em relação... Exatamente. Em relação ao serviço extrajudicial, a gente observa uma série de inovações que ocorrem nessa parte, que é exemplo do que nós fizemos aqui no Tribunal de Justiça. Existe há muitos anos a questão de uso de propostas de blockchain, né, de contratos inteligentes. Todas essas propostas elas existem, elas estão acontecendo, digamos, em paralelo, mas
porém, também necessita de regulamentação dessa parte, né? De uso de blockchain, de contratos inteligentes, né? Tudo isso necessita regulamentar para que não seja eternamente o futuro do cartório, né? Mas que seja algo que seja alcançado brevemente. Tem mais uma pergunta aqui. Gente, bom dia. Professor João Lira, do Instituto Federal de Tocantins, mestrando na SMART, na Escola da Magistratura. Quero até alertar vocês que estão na fase de encerramento do curso de Direito. A SMART, ela promove um curso de mestrado e doutorado de primeira linha, e isso é aberto também, tem vagas para público externo. Eu sou um desses casos. Fiz um projeto e estou lá. E meu trabalho, óbvio, não podia deixar de ser inteligência artificial. Então, o meu foco, minha pesquisa é sobre inteligência artificial. Aí eu gostaria de perguntar ao professor, óbvio que abriu assim bem a mente, foi muito bem explicado a sua... Eu sou administrador de empresas, sou professor do curso de administração e vi, poxa, muito legal na gestão. Para a gestão, isso aqui foi um prato cheio, né? Eu posso decidir, eu posso tomar decisões agora baseado em fatos reais, rápidos, precisos, muito, muito bacana. E gostaria de falar só sobre a Liares, que é a inteligência artificial agora, também do Tribunal de Justiça, mas que está... Isso, eu gostaria de perguntar se você tem alguma informação, vai ser o meu caso de estudo sobre ela. Não conhecia a Gisele, não ouvi falar da Gisele, esse mundo jurídico, apesar de eu ser casado com a procuradora de justiça, mas não é o meu mundo todo, né? O meu mundo é outro, mas muito interessante. E perguntar a você, de uma forma da descontração, se você já sonhou com a Gisele, né? Porque vocês que trabalham diariamente, deve ser uma loucura, né? Obrigado, professor, pela explanação. Não, então, eu já viajei algumas vezes para Brasília para apresentar esse case lá em eventos nacionais, e eu tinha que chegar para minha esposa e falar: não, meu bem, eu vou lá em Brasília apresentar a Gisele para um pessoal lá. Então, em casa não fica muito bem, já está gerando ciúme a Gisele. E aí o nome da minha esposa é Adriele, então o pessoal questiona: por que você não colocou Adriele? Mas não ia combinar, né? Era o nome do sistema EGIS, aí ficou Gisele. Então, em relação à questão ali da inovação na SMAT, a Gisele é meu projeto de doutorado na SMAT. Eu faço doutorado de governança e transformação digital na SMAT e fiz o mestrado lá também, analisando toda essa parte com inteligência artificial das correições presenciais. Mas eu bati num teto que eu verifiquei que a correição presencial não resolveria o problema do tribunal. A questão era muito mais além, eram muito mais atos, 70 milhões de atos, e a questão física não atenderia a contento. Então, essa proposta aí foi o que nós trouxemos ao Tribunal de Justiça por meio desse projeto de doutorado da SMAT. Lá foi inaugurado recentemente o Liares, né? Só que ainda é muito incipiente. Nós ainda não conversamos para ter algumas atuações juntas, mas são colegas meus, professores meus. Eu acredito que, em breve, essa atuação, tanto da Gisele quanto do Liares, vai estar em conjunto. Inclusive, a Gisele está expandindo, né, que nós temos a Gisele Extra, do extrajudicial. Agora, nós estamos dizendo que nós temos a Gisele Edu, porque hoje nós já estamos analisando certificados da SMAT, para extrair as informações e gerar relatório da SMAT. E, quem sabe, brevemente também nós já temos um vislumbre de atuação da Gisele na área judicial também, na análise de petições judiciais, extraindo valores, verificando se o valor da peça ali, né, do que é solicitado, está de acordo com a legislação, né, com as tabelas de custas judiciais. Então, tudo isso é nesse contexto, como o professor falou, da SMAT, né, que tem sido realmente uma impulsionadora da inovação ali no judiciário. Mais alguma pergunta? Ana Caroline. Bom dia, meu nome é
Meu nome é Ana Caroline, eu sou bolsista do PIBIC do ciclo passado e o Paulo é meu orientador, inclusive. O que eu queria perguntar é porque durante o meu ciclo de PIBIC, eu desenvolvi uma pesquisa a respeito da inteligência artificial no enfrentamento à morosidade processual, celeridade e inovação em casos de medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica. Qual foi a ideia assim, que a gente conseguiu desenvolver? Um questionamento que eu fiquei é o tempo que o judiciário tem para dar uma resposta para a mulher. Por exemplo, quanto tempo que ele demora para conceder uma medida protetiva? Ano passado, quando eu estava fazendo essa pesquisa, o TJTO, inclusive, estava demorando 6 dias, 9 dias para deferir essa medida protetiva, o que é preocupante. Hoje a gente já diminuiu bastante esse tempo, mas foi um trabalho totalmente manual. Eu estagiava na CEVIT, que é a Coordenadoria de Violência Doméstica, e a gente tinha que ficar mandando mensagem para o magistrado: olha, você não pode deixar essa medida protetiva aí, você vai impactar a meta, ou você não vai conceder para essa mulher e pode piorar. A solução que eu e o Paulo a gente desenvolveu foi criar um chatbot que fosse parametrizado ao EPROC, com base em inteligência artificial. Nesse caso, a mulher iria mandar uma mensagem via WhatsApp, essa inteligência artificial ia fazer as perguntas necessárias para conseguir identificar se é alta ou baixa a prioridade, ia chegar no juiz, o juiz ia receber esse relatório e ele ia decidir, que seria totalmente da parte dele, se ele quisesse ou não deferir essa medida protetiva. Aí, ontem, na avaliação, a avaliadora perguntou para mim se teria custo para desenvolver esse fluxo, para parametrizar esse chatbot ao EPROC. Inicialmente, eu não tinha uma resposta, mas agora você está falando da Gisele, eu queria saber se ela poderia ser essa assistente virtual dentro de um canal institucional do próprio TJ que conseguisse enviar essas informações para o EPROC e o magistrado conseguisse deferir essa medida protetiva. Olha, Ana, seu nome é? Parabéns pela proposta aí, pelo trabalho já de antemão. Excelente a proposta aí. Então, a Gisele, ela foi concebida, primeiro de tudo, os grandes problemas que nós percebemos na inteligência artificial são inteligências que têm prompts abertos. Prompts, o ChatGPT, para você digitar ali. As primeiras inteligências artificiais que foram lançadas, esse contexto de LLM, né, que é modelo de larga escala, que ele gera artefatos, imagens, textos, vídeos. As primeiras foram lançadas pela Microsoft e algumas empresas, foram liberados os prompts para os usuários digitarem, e aquelas IA se tornaram machistas, nazistas, sexistas, então, promovendo racismo, porque elas eram alimentadas e treinadas por essa questão de prompt. Então, a Gisele, a primeira premissa nossa foi que ela não tivesse prompt ao usuário. Isso não quer dizer que a parte de segurança dela não deva ser analisada, porque existe um problema chamado prompt injection, que é você deu o comando via prompt para uma IA, mas um atacante malicioso acessa esse prompt e coloca uma informação em cima dizendo: ignore tudo que é falado abaixo e faça exatamente o que eu digo. Isso se chama prompt injection, e nessa situação ele pode obter os documentos, informações sigilosas, alterar uma medida protetiva, por exemplo, né? Então, esse contexto, a Gisele, a gente definiu para ela não ter prompt. Então, acredito que nessa natureza do seu projeto, ela não se adeque, né, da forma mais que chama de interoperabilidade, né, dos sistemas. Porém, o tribunal ele já tem ele tem toda a parte de intimação por WhatsApp, né, e eu acredito que é uma proposta da sociedade civil que agrega, né, de repente trazer isso a conhecimento do Tribunal de Justiça, e aí eu não vejo prejuízo para a elaboração, né, questão de custos. Aí, no caso, no projeto, deveria realmente constar a questão de custos com a IA, quanto que seria, algo do tipo. Mas é uma proposta válida, e eu parabenizo você pela ideia, com o professor também. E, assim, no contexto do judiciário, eu acredito que agregaria bastante. Viu? E teria custos? Não, então,
essa parte de chat, tudo tem uma parte de custo, né? Por ínfimo que seja, né? Mas tem essa parte de custo que tem que ser verificado, né? De repente, é um sistema que gera um impacto tão grande na sociedade que 50 mil tocantinenses começam a usar. Aí o custo vai ser exacerbado, né? Então, tudo isso tem que ser previsto. Limitadores, né? Situações de prevenção, de segurança. E tudo isso está numa nuvem, no contexto inserido da inteligência artificial, para gerar também de forma segura, né? Essa conversa, né? Essa verificação. Mas tem que ser aferido de forma mais específica, né? Essa parte de custeio. Tá bom. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Antes da gente passar para as formalidades aqui de encerramento, eu quero deixar o convite para a nossa palestra de hoje à tarde, que ela vai ser remota. Lembrando que o professor Renan Tamay foi convidado pelo professor Dilson para proferir essa palestra hoje à tarde. Então, vamos poder assistir dos nossos escritórios, das nossas casas, a palestra, tá? E amanhã à noite, presencialmente aqui no campus, junto com a matéria do professor Antônio César, vamos falar sobre direito ambiental europeu, tá bom? Professor, nós temos assim um hábito de presentearmos os colegas que recebemos de fora, então eu gostaria de convidar a professora Nayana, que é sua colega de tribunal, inclusive, para poder, é a nossa professora da casa, para poder lhe presentear essa cesta aqui da nossa instituição. Muito obrigado. Vou lhe passar aqui para as considerações finais. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Eu creio que a Uniteams ela tem exercido um grande trabalho de influência aqui na sociedade tocantinense. Como eu falei para vocês, eu tenho um carinho pela instituição, por ter sido a minha primeira experiência profissional, né, o meu primeiro vínculo empregatício na Uniteams aqui. Eu tenho colegas que estão até hoje trabalhando aqui na parte de tecnologia. E nós vivíamos situações em que a Uniteams tinha cerca de 90 mil alunos e eu trabalhava no CAT, não sei se ainda existe hoje, Central de Atendimento Tecnológico. Nós, professor, respondíamos lá os alunos via e-mail. Respondíamos um e-mail, apareciam mais 40. Você imagina, 90 mil alunos no Brasil inteiro. Então, assim, foi uma época de ebulição e de crescimento aqui da Uniteams, que trouxe uma visibilidade muito grande. E tenho certeza que, desde aquela época, a Uniteams tem deixado a sua marca na sociedade. E, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver toda essa estrutura, né, toda essa multiplicação da parte educacional do nosso Estado aqui, principalmente pela Uniteams. Viu? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Agradeço imensamente. Viu? Bom, então estamos dispensados e nos vemos à tarde na palestra, tá bom? Arley, depois você vem aqui para a gente tirar uma foto dos professores com você. E os alunos que quiserem aparecer também podem vir aqui para frente.